Olá, meus irmãos, estamos de volta com agora o nosso segundo vídeo sobre as práticas, os exercícios devocionais que nós mencionamos nesse outro vídeo aqui, vai estar em algum canto aqui em cima, e nós vamos conversar hoje sobre a primeira prática devocional que é a respeito da leitura da Palavra de Deus. E uma primeira coisa que nós devemos ter em mente, que nós, como cristãos, como crentes, assim como seres humanos que somos, e entendemos que nós precisamos do alimento diário para fortalecer os nossos corpos, para sobrevivermos, na verdade, né? Com todos os meios de alimento possível, incluindo até mesmo a água, que é um nutriente do corpo. Então, as práticas devocionais são os nutrientes, são o alimento que o cristão ele tem para se alimentar e para sobreviver na sua vida espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos entender, compreender, ter essa perspectiva, ter esta certeza do que é a leitura da palavra de Deus. Nós sabemos que pelo muito fazer, aquilo vira um hábito. Como nós mencionamos no nosso vídeo passado, neste que eu estou colocando aqui para vocês verem depois, que aquilo que nós fazemos constantemente vai se tornando hábito em nossas vidas. Mas a leitura da palavra de Deus, ela não é um hábito comum, mas é o que nós também chamamos de um meio de graça. Então, a leitura da palavra de Deus é um meio de graça e por isso se chama um alimento espiritual. Os meios de graça, eles nos fortalecem, eles nos alimentam e a palavra de Deus, sua leitura, o seu estudo é um destes meios de graça. Então, a primeira convicção que você precisa ter é esta. Então, ler a palavra de Deus não é apenas para adquirirmos informações, mas é para sermos fortalecidos, edificados, formarmos em nossa mente a consciência da vontade de Deus para nossas vidas. Como nós bem sabemos, o Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus ela é luz que ilumina os nossos caminhos. E 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é essa convicção que devemos ter do que é a palavra de Deus. E quando temos essa convicção, nós então entendemos que nós não podemos sobreviver sem este alimento. É aqui que entra o ponto de que nós observamos que muitas vezes, até nós mesmos, outras pessoas leem a Bíblia, mas não adquirem força espiritual. Muitos não são transformados. Por quê? Porque leem a Bíblia de forma equivocada, talvez com outros objetivos. A leitura devocional que deve fazer parte da nossa vida deve ser algo com o intuito de buscarmos a presença de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a sua voz aos nossos corações. Quando lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Mas não é ler por ler, simplesmente. Há os momentos que nós lemos o texto corrido das Sagradas Escrituras, mas o exercício devocional não deve ser tão corrido assim, a ponto de nós não meditarmos naquilo que nós estudamos. Inclusive, de pesquisarmos determinados termos, determinadas falas, parte do vocabulário bíblico, de pesquisarmos e de entendermos o que é que aquele texto significa, o que é que quer dizer, e esta leitura, de certa forma, um pouco mais acadêmica, vai trabalhando junto com o espiritual e então nos fortalecendo e nos alimentando. Então, embora nós ainda vamos falar mais detalhadamente, como a respeito, por exemplo, da oração, mas a leitura da Bíblia
tanto no seu início quanto no seu fim, devem ser rodeados pela oração. Então, quando nós oramos, colocando Deus à frente do nosso momento devocional, nós estamos dizendo que nós dependemos dele. Embora possamos dedicar poucos minutos para um devocional bem realizado, todavia não deve ser com pressa. Nós não devemos ler a Bíblia já tendo em mente, já pensando que eu devo terminar agora porque eu vou fazer isso e aquilo eu tenho que correr. Nós devemos, de certa forma, nos desligarmos do mundo para então nos conectarmos com Deus espiritualmente, e o cenário à nossa volta, assim como na nossa mente, ajuda, coopera para que o meu devocional ele seja bem aplicado. Portanto, a leitura da palavra de Deus ela é excepcional, importante, e nenhum crente deve viver sem ela e nem pode viver sem ela. Porque a palavra ela molda a nossa visão de Deus. É ela quem revela Deus, é ela quem fala de Cristo Jesus, e Cristo diz: vocês examinam as Escrituras porque buscam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós olhamos para Cristo, lemos sobre Cristo, e com isso nós estamos vendo o próprio Pai, nós estamos entendendo o próprio Deus, como é que Ele age, como é que Ele atua, quem Ele é tudo por meio da leitura da Palavra de Deus. Então, ela é quem molda o nosso conhecimento de Deus. Se negligenciarmos a leitura da Palavra de Deus, nós estamos permitindo que sejamos moldados pelas nossas próprias convicções. Mas é a Palavra de Deus que deve nos moldar a ponto de, como disse Paulo, nos tornarmos a imagem do varão perfeito. Então, por meio da leitura da Palavra de Deus, nós entendemos quem somos, nós conhecemos a Deus e nós discernimos a vontade do Senhor. Portanto, meus queridos, fica aqui essa conversa sobre a leitura da Palavra do Senhor, que deve ser tão importante para nós. Não negligenciá-la, não tê-la como algo fútil do nosso dia a dia, como algo qualquer que eu possa visitar de vez em quando. Não. A palavra de Deus, se ela é lâmpada para os nossos pés, se ela é luz para os nossos caminhos, então ela deve ser constante, presente em nossas vidas, para que nós estejamos caminhando, progredindo conforme a vontade do Senhor. Então, que possamos dar o lugar das nossas vidas que as Escrituras devem ter, e este lugar é total, é diário, é constante. Quero logo mais discutir com vocês sobre a leitura da Bíblia, como é que nós poderíamos ler a Bíblia toda em um ano, ou quais métodos usar. É um dos próximos vídeos que eu quero que nós estejamos conversando a respeito. E alguma dúvida que você tiver, já deixa aqui nos comentários que eu posso já trazer a resposta no próximo vídeo, e também até mesmo dar alguma resposta no comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de nos abençoar com a sua inscrição. Deus abençoe e até a próxima.